Educar é difícil, educar cansa, sim. É mais fácil deixar fazer o que quer, gente. Falei, ameaça que vai fazer tal coisa e depois não faz, a criança vai fazendo o que quer. E aí, depois que tiver adolescente, fica muito mais difícil, né? Você vai querer que a criança que foi a vida inteira liberada fazer o que queria, seguir regras? Não vai, provavelmente. Essa criança, ela vai continuar na rebeldia. Olá, amigas do canal. Começando mais um vídeo aqui, tomando o meu cafezinho. E como é que anda o frio por aí? Se você mora em regiões que fazem frio, passou essa semana, né? Aquele frio. Gente, como caiu a temperatura. Misericórdia. Olha, eu vou assumir realmente que eu gosto de algumas coisas da época do frio, mas do frio em si, sendo mãe, como uma amiga minha postou no outro vídeo que eu comentei isso, depois que eu me tornei mãe, eu não gosto mais tanto assim do frio. E é verdade, depois que eu me tornei mãe, para falar a verdade, da verdade, depois que a gente se torna adulto, com responsabilidades, o frio não é tão mais interessante como era, né? E hoje nós vamos falar sobre as disciplinas, como a gente deve disciplinar nossos filhos. E eu penso assim que nós mães, nós temos esse papel tão direto dentro do cotidiano dos nossos filhos, porque nossa influência é muito grande, porque passamos a maior parte do nosso dia com eles. Eu falo por mim, não sei você. Se você trabalha fora, às vezes você não tem tanto tempo para estar convivendo durante o dia com seu filho, mas no meu caso, as crianças vão na escola de manhã, que é uma parcela mínima do dia, eu acho, que passa muito rápido, e passam praticamente da tarde para a noite comigo. Então, passam boa parte do dia comigo. Então, eu tenho um poder de influência muito grande na vida deles. O que eu faço, o que eu falo, vai influenciar ali. E por falar em influência, essa semana eu tive consulta. Então, como eles estão em casa comigo, como eu falei, levei os 3 comigo na consulta e tivemos que esperar numa sala. E geralmente nessa sala as pessoas ficam ali, né? E ai, pra variar, não tinha nem TV. Então, como um bom brasileiro, as pessoas começam a conversar uma com as outras. Como eu estava falando, tinha um casal muito fofo, ela tinha 85 anos, ele tinha por volta dos seus 80 anos também. E eles estavam contando a história de vida deles e tal. Estavam conversando com uma senhora que estava na frente. Essa senhora virou para o lado, para minha direção, do meu lado, estava a cunhada dela, que ela até então falou que ela só estava andando melhor, porque inclusive estava na consulta do ortopedista, então tinha umas pessoas que tinham acabado de fazer cirurgia, inclusive ela, e apontou para a cunhada, dizendo: ah, minha cunhada me ajudou a andar, senão não sei como é que eu estaria. Ela fez uma cirurgia no quadril. Aí na hora que eu olhei, como ela virou na minha direção, eu olhei e a cunhada confirmou com a cabeça e começou a falar. Como eu disse, como bom brasileiros, né? Qualquer lugar é oportunidade para você puxar um assunto. Só que, gente, ela começou a reclamar de toda a situação do hospital, que a cunhada dela pagou ambulância porque não cobria o convênio, e o convênio dela já estava com ela há 30 anos, e a família gostava dela. Enfim, gente, eu fui bombardeada por reclamação em cima de reclamação. E o engraçado é que eu havia ouvido um vídeo que eu estava assistindo, a pessoa comentar que não estava nem entrando em redes sociais, que parece que as pessoas só sabiam ficar reclamando de tudo, do que assistia, das coisas que estavam acontecendo, da vida delas. E a pessoa comentou que isso fazia mal para ela, então ela não queria se contaminar com esse bichinho da reclamação. E tá, e eu fui bombardeada pela reclamação, só que, enfim, né? A mulher terminou de falar, aí o casalzinho foi atendido, a outra senhora, que foi a que tinha feito cirurgia, virou para trás, viu com as crianças, perguntou a idade das crianças e falou: olha, ela era professora aposentada. Ela falou: ah, essa época aqui a gente já vê até os memes, né? Das professoras ficando felizes contando a contagem regressiva para as férias e as mães em desespero. E aí eu comentei que pra mim, como a minha rotina com eles indo pra escola é bem corrida, tem horário pra tudo, eu acordo 5h20 e eu tenho que estar correndo contra o tempo pra poder fazer tudo no horário certinho, eu prefiro as férias. Porque o problema pra mim não é ter meus filhos em casa. Como aqui eles passam boa parte do dia comigo, pra mim em particular é mais difícil.
ele está na correria das aulas, porque a presença deles não me incomoda. E aí ela ficou até meio sem assunto depois que eu falei que para mim as férias é até melhor. E aí eu fiquei pensando aqui em casa depois, estava sendo induzida, influenciada a reclamar também, né? Elas reclamaram, não reclamou. E aí engraçado que aí depois que ela foi para a consulta dela, entrou uma outra senhora que estava levando a mãe para consulta. E ela puxou o assunto comigo, falando do médico, se eu tinha passado. Eu falei que era a primeira vez. Ela falou que demorou para marcar, que o convênio é ruim, o WhatsApp do convênio, porque não sei o que. Eu falei, é verdade. Aí agora atende, a gente não sabe se marcou, marcaram no dia errado. Quando eu percebi, eu tinha sido picada pelo bichinho da reclamação. Eu também reclamei lá do WhatsApp. Eu reclamei bem menos do que ela, mas eu reclamei, dei uma reclamadinha ali no meio. E ela continuou reclamando de um monte de coisa e tal. E aí eu pensei, eu falei, gente, quando eu voltei pra casa, sabe, eu tenho esse costume, não sei vocês, de ficar lembrando, sabe, da conversa que eu tive, tudo. Deus me levou, né, a lembrar de toda a situação, porque ali eu aprendi uma lição, que nós devemos realmente vigiar no convívio, nas nossas palavras, em tudo, porque nós estamos ao todo tempo sendo influenciados a praticar a reclamação, o descontentamento, e é uma coisa tão sutil porque você acaba sendo levado a reclamar como as pessoas, porque é uma coisa rotineira, parece que faz parte da vida das pessoas estarem o tempo todo reclamando de alguma coisa. E quando eu cheguei em casa, eu falei, nossa Deus, parece que a reclamação faz parte da vida das pessoas, né? Porque eu ouvi um vídeo falando sobre isso nas redes sociais, na vida, assim, no cotidiano, as pessoas estão também agindo dessa forma, reclamando de tudo, não vê o lado positivo das coisas, porque, apesar do convênio ter algumas implicações, a pessoa tem condições de ter um convênio, graças a Deus, não está na fila do SUS aguardando ser atendido, porque eu vejo histórias de pessoas que estão esperando para ser atendido em consultas e cirurgias do SUS, que, olha, sofrem na fila esperando por tanto tempo, que a gente sabe que o sistema de saúde do Brasil não é bom em lugar nenhum, tem lugares que são muito piores, né? Eu acredito que na minha cidade não é o pior lugar, já vi lugares piores, mas as pessoas não conseguem olhar o lado positivo. É muito mais fácil a gente reclamar do que agradecer. Então a gente tem o hábito de reclamar, já faz parte do nosso ser a reclamação. A gratidão, ela tem que ser praticada com força de vontade. Você tem que querer realmente praticar a gratidão, inserir no seu dia isso. E aí foi o que veio para mim da relação à influência, que como nós somos influenciados, né, quando saímos de casa para qualquer coisa, imagine nossos filhos nas escolas. Tudo que cerca nossos filhos influencia no dia a dia deles, os hábitos bons que eles devem ter. Nós temos que praticar a maternidade intencional, de criar os nossos filhos para o reino, porque eles são influenciados o tempo todo com coisas negativas, tanto na escola, na convivência com os amiguinhos, na vizinhança, até mesmo aquilo que eles assistem. E aí você vê a sua importância dentro da sua casa de levar as coisas, ensinar as coisas boas, as coisas de Deus, as práticas boas para os seus filhos. No meu devocional, eu li João 15, que fala sobre a videira e o ramo. De que Cristo é a videira, nós somos os ramos. E pense em seus filhos como raminhos. E quem que vai ligar os raminhos? A videira somos nós, as mães, nós temos essa função de ligar nossos filhos a Cristo, através da nossa influência, através do nosso testemunho, do nosso dia a dia, que nós vamos fazer isso. Só que para nós podermos gerar algo nos nossos filhos, a bondade, tudo que a gente quer ensinar, nós temos que estar ligado à videira, nós como ramos, porque na palavra diz que o ramo que não está conectado à videira é um ramo seco. Então, nós temos que estar buscando se alimentar sempre da palavra de Deus, porque estamos aprendendo, como eu falei, o mundo, a vida, é um lugar onde nós estamos sendo ensinados por Deus, né? E levando as boas novas de Cristo para as pessoas que não conhecem. Só que para que nós venhamos frutificar,
Nós temos que estar conectado com Cristo o tempo todo. E é muito fácil de sermos influenciados pelas coisas de lá de fora, porque é comum para as pessoas. Na palavra que eu li de Judas 16, estava falando que nos fins dos dias as pessoas iam estar praticando descontentamentos de forma assim, tipo, faz parte da vida, entenderam? E não é o que está acontecendo mesmo? Então, nós devemos nos alimentar da palavra para estar sempre conectadas com Cristo. Nós podemos ler livros que nos ensinem a educar nossos filhos, livros que falem de Deus, mas eu sempre ouço isso. Nós nunca devemos deixar de ler a Bíblia. A Bíblia tem tudo o que nós precisamos. É a palavra de Deus que nos alimenta. Então, se a gente deixa de ler a palavra, a gente vai ficar fraco. E como que a gente vai ter força para lutar contra essas influências, né, que vêm nos influenciar, que influenciam nossa família? Então, eu convido a você, se você ainda não tem o costume de fazer leitura bíblica, eu aprendi no culto de domingo que o pastor era um pastor que veio de fora. E aí ele falou que tem gente que usa a Bíblia igual um negócio da sorte, né? Tira aqui hoje, eu vou ler, aí abre isso aqui. Só que não é assim que funciona. Se nós praticarmos a leitura bíblica diariamente, ele ensinou como a gente deve fazer para Deus falar com a gente através da palavra. Você sempre está lendo a Bíblia. Tem ali, né, na Bíblia mesmo, tem um plano de leitura. Então, cada dia tem tantos capítulos, versículos para você ler. E aí você faz as suas orações pedindo, Senhor, fale comigo através da sua palavra neste dia. Vai vir na tua mente, dentro da sua cabeça, um versículo, que é onde Deus quer falar com você. E foi assim que aconteceu comigo, quando eu voltei da consulta, lembrando na conversa e como eu fui influenciada de forma tão assim, que eu nem percebi a reclamar. Deus falou, ó, leia Judas, que você vai entender o porquê. Que esse é o mal, né? Nos fins dos dias, as pessoas praticariam descontentamento de uma forma assim, que nem iam perceber que estavam fazendo. E Deus foi falando comigo dessa forma. E na palavra que eu falei, que foi o devocional também de João 15, que Deus queria que eu entendesse que eu precisava de me nutrir da palavra dele para me capacitar para poder ensinar os meus filhos. E claro, estou lendo livros para melhorar meu relacionamento com a minha família, com meu marido, com meus filhos, que também é válido. Nós temos que buscar sempre melhor. A gente tem que sempre buscar crescer espiritualmente em conhecimento e fazer o melhor pela nossa família. Mas jamais devemos deixar de buscar a palavra de Deus, que é dentro das suas escrituras, a Bíblia. E vamos para o capítulo 4, que é o tema, né, que eu falei, que é aprenda a disciplinar o seu filho. E ele faz, assim, eu fiz até um resuminho de algumas coisas que eu achei bem legal, que a base que ele fala que nós devemos usar para disciplinar nossos filhos é com amor e paciência. Ele tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, inclusive ele tem para crianças e para casais. Ele fala que a disciplina não pode ser algo negativo, como espancamento, né, e gritaria. O autor, ele não apoia a disciplina na vara, quer dizer, bater. Ele não apoia esse tipo de disciplina. E ele diz que a gente consegue sim disciplinar nossos filhos usando a linguagem do amor deles. Então a gente precisa descobrir quais são as linguagens do amor dos nossos filhos, que é a forma como eles se sentem amados. Diz que se você conhecer a linguagem do amor do seu filho, vai ser muito mais fácil de você corrigi-lo. Por exemplo, se o seu filho, a linguagem do amor dele é palavras de afirmação, você pode falar, filho, eu não gostei do que você fez. Você fez uma coisa errada, mas eu sei que você não é assim, você é um bom menino. Vamos tentar fazer diferente. Eu acredito que você consiga sim prestar mais atenção da próxima vez. Por favor, peça desculpa pelo que você fez, arrume aquilo que você fez e a mamãe sabe que você é um bom menino. Eu te amo e eu acredito que você vai da próxima vez fazer diferente.
Essa é a forma que você pode usar para estar corrigindo algum erro do seu filho, se a linguagem do amor do seu filho for palavras de afirmação. Eu tenho esse livro, das 5 linguagens do amor para crianças. Eu até pretendo trazer aqui no canal, fazer resenha deles. Eu acho que vai ser legal, já que meu canal é voltado bastante para a maternidade, né? Porque é o que eu vivo. Já tem 12 anos que eu vivo inserida dentro da maternidade. Tenho 3 filhos, então acredito que é interessante que eu venha trazer mais livros falando desse assunto. Então, provavelmente eu vou trazer da linguagem do amor. Se você não conhece, é legal, é muito legal, é bom fazer a leitura desse livro, que também vai ajudar você a disciplinar o seu filho dentro da linguagem do amor dele. Porque os seus filhos precisam conhecer as regras para você poder disciplinar. Por exemplo, você tem regras na sua casa aí, acho que todo mundo, né? Não pode chutar a bola dentro de casa, não falar palavrão, ser educado, as virtudes. Nós geralmente ensinamos nossos filhos as virtudes e nossos princípios cristãos, né? Aqui nossas regras também estão dentro dos nossos princípios, o que nós acreditamos. Então, questão de linguajar, de respeito, respeitar as coisas das pessoas, não sair destruindo as coisas dos outros. Nós temos regras dentro do nosso lar. E nossas regras são bem claras. Todas as crianças precisam saber que essas regras têm que ser cumpridas. E ele fala exatamente isso, que as regras têm que ser claras, as crianças têm que conhecer as regras, para não se sentirem injustiçadas quando nós formos cobrarmos elas ou discipliná-las. Além de conhecer as regras, elas também precisam ter consciência das consequências. As consequências de cada regra quebrada precisa ser esclarecida. Por exemplo, se a criança ela faz birra, fica se jogando no chão. Se ela não se levantar, você vai falar assim, ó, se você não se levantar daqui 2 minutos, você vai pro seu quarto. Então, toda vez que essa criança ficar se jogando, fazendo birra, a consequência vai ser ficar lá no quarto sozinho, fazendo birra lá, e não vai poder brincar, vai poder assistir. É um tipo de consequência, o castigo. Então, as crianças precisam saber, conhecer tanto as regras quanto as consequências se elas quebrarem. E nós temos que sempre ensiná-las que existem regras e consequências, que nós estamos ensinando isso para elas, porque a vida é exatamente isso, né? A vida, nossas decisões nos trazem consequências. E sim, nós adultos seguimos regras. Eu sempre falo isso aqui em casa, que eles precisam aprender que tem regra para tudo, porque até eu mesma preciso seguir as regras, senão eu vou pagar com as consequências dos meus atos. E também ensinar que nossos filhos precisam ter responsabilidade desde cedo. Como que nós podemos ensinar a responsabilidade para eles? Eles serem responsáveis pelas suas atitudes, pelas suas consequências e também ser responsável pelas coisas que eles cuidam, pelos itens pessoais, pelas tarefas da casa. Ele deu uma ideia bem legal assim, por exemplo, aqui eu divido as tarefas para os 3. Se caso o Miguel ficar falando que não quer fazer, que não vai fazer a parte dele, ele dá a ideia de eu mandar a outra criança, a irmã, fazer e falar para ele que, como ela que fez a parte dele, ele não quis fazer a parte dele, porque é uma decisão. A gente não pode obrigar a criança a nada, porque é muito mais fácil a criança ser uma criança desobediente quando a gente fica gritando e obrigando, do que quando a gente coloca a decisão na mão dela. E aí ela também vai ter que pagar pela consequência, porque foi ela que escolheu. A gente dá escolha para a criança, a gente não obriga. E aí ele falou pra gente avisar assim, ó, o seguinte, a fulana fez a sua parte, então eu vou tirar do seu dinheiro esse tanto para pagar para ela um serviço que ela fez. Ah, eu tenho certeza que a criança na hora vai mudar de ideia e vai lá fazer. Então, ele vai saber que toda vez que ele não querer cumprir aquela tarefa, vai ter uma consequência. Eu achei muito interessante isso. Nunca pensei em fazer isso, eu achei a ideia incrível. Com certeza isso vai motivar as crianças a obedecer rapidamente quando mandar fazer uma tarefa que eles não gostam. Dessa forma, nós ensinamos nossos filhos que a vida é feita de decisões e com elas vêm as consequências. Ele fala que ele não é adepto a bater e a gritaria.
ele fala sobre a disciplina do amor, que seria, no momento que nós estamos ali disciplinando a criança, ao mesmo tempo nós agimos com amor. Por exemplo, a criança quebrou lá o vidro e tal, e aí você vai falar, eu te avisei, não avisei? Calma e com amor. Que você não deveria ter jogado a bola dentro de casa? Ok. Como já aconteceu, é o seguinte, você vai ter que pagar por esse vidro que você quebrou, vou descontar da tua mesada, do seu dinheiro, ou eu vou guardar a bola, você vai ficar um mês sem jogar bola porque você não obedeceu a regra de não brincar de bola dentro de casa. Você já indicou, né, que a criança quebrou a regra, ela vai ter uma consequência e agir com amor. É falar duro, mas não com estupidez, com rispidez, né, xingando, esculhambando. Ah, moleque, por que você fez isso agora? Não precisa, você fala com rigidez, mostrando, né, que a criança vai ter que pagar pela consequência dela não ter seguido aquela regra. E no final você vai explicar: eu estou fazendo isso porque eu te amo e eu quero que você entenda que na vida é assim. Sempre vai ter consequência de uma decisão que nós tivermos, seja boa ou ruim. Sempre haverá uma consequência. Então, você vai estar disciplinando com amor, você não vai estar diminuindo a criança, chamando de burra, desatenta ou agredindo fisicamente. E ele fala que quando um filho se sente amado, é bem possível que receba a disciplina como uma consequência justa de seu comportamento. Às vezes eu falo assim, né, com as crianças, falo, ó, vai acontecer isso e isso, aí eu ponho elas para pensarem sobre o que elas fizeram. Eu falo, é certo o que você fez? Será que você realmente estava certo fazendo dessa forma? E aí imediatamente eles mesmos respondem, não, me perdoe, eu não deveria ter feito. Porque, gente, não sou super mãe, não. Eita, eu lembro bem. Eu cheguei a bater nos meus filhos. Acho que no Miguel bati também. Bati nos três. E eu me arrependi. A partir do momento, assim, no momento que eu bati, logo depois, eu me arrependi, porque eu entendi que crianças, elas estão aprendendo, né? Elas precisam de ter regras, precisam saber das consequências. E eu não sabia fazer isso, não sabia ensinar. E agredir nunca foi uma boa saída, porque eu tive essa experiência durante a minha infância, eu apanhei bastante. E eu lembro o meu sentimento quando eu apanhava. Eu não me sentia amada e eu achava que era injusto, exatamente o que o livro fala. Eu vi bastante coisas na minha infância. Minha cabeça naquela época eu não compreendia porque eu estava apanhando, eu achava sempre que eu estava sendo injustiçada e muitas vezes eu merecia aquela disciplina. Mas como meus pais na época não sabiam me disciplinar dessa forma, com amor, porque eu não julgo eles, porque antigamente os pais dos nossos pais agiam dessa forma e acho que eu até falei, nesse livro mesmo ele fala que nós temos a tendência de herdar hábitos, inclusive na criação dos nossos filhos. A gente acaba muitas vezes repetindo aquilo que nossos pais fizeram com a gente, com nossos filhos. Só que como eu tenho recordações bem ruins, né, da criação de apanhar, de bater, eu não queria fazer isso com meus filhos, nem eu, nem meu marido. E ele fala isso, porque os pais têm que estar em acordo. Porque muitas vezes a gente reclama que nosso marido é muito áspero e ele reclama da gente que a gente é muito mole. Então, esse tipo de disciplina com amor tem que estar em comum acordo com os dois, porque com certeza essa divergência na hora de criar os filhos, a forma de educar, vai causar briga no casal. Por isso que esse capítulo faz parte dentro do livro, né, que fala sobre casamento. E que o casamento muda depois que os filhos nascem por várias situações. E a forma de disciplinar os filhos é uma delas. Que se você pensa de um jeito, que você acha que, como eu falei, não bater não adianta. Se o marido acha que só resolve batendo, vocês têm que sentar, como eu falei, ler esse livro juntos e explicar, olha, vamos tentar fazer dessa forma. Eu acho que pode ser que seja melhor. Conversa com seu marido, explica para ele. E nunca é descartado, né? A possibilidade de tentar fazer algo diferente. Com consequência, você compartilhando isso com seu marido, pedindo para ele repensar a forma como ele tem
né, e disciplinar dos filhos e você com amor conversar com ele e convidá-lo para vocês trabalharem juntos sobre isso, vai mudar a ideia dele de pensar que você só alisa, porque às vezes a forma também como que você faz não está sendo eficaz, às vezes você realmente está disciplinando de uma forma que a criança não está acatando. Ele falou assim que a gente jamais deve ficar ameaçando. Quantas vezes, gente, eu ameacei de fazer uma coisa, se você não fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. E aí eu esquecia. Porque não era uma regra com consequência, era uma ameaça, que naquele momento eu queria que ele me obedecesse, então eu ameaçava de fazer. Só que depois eu até esquecia. Não estava uma regra imposta, com uma consequência já imposta. Por isso que ele falou que as crianças precisam conhecer as regras e as consequências. Nós devemos ser firmes nesses momentos em que eles quebrarem a regra, a gente não deve ficar fraquejando, prometer que vai fazer e não faz. Você tem que ser rígida nessa parte. Quebrou a regra, vai lá com amor, corrige, mostra a consequência e aplica. Porque eu sei, a gente tá cansada, meio que tá de saco cheio aquele dia, tá com a mente cheia de coisa. Dá até preguiça, falar a verdade, de ir lá pôr de castigo, que a criança vai dar aquele trabalhão, vai ficar berrando, né? Aí você não quer cansar mais ainda. Só que eu sempre comento isso com as minhas amigas. Educar é difícil, educar cansa, sim. É mais fácil deixar fazer o que quer, gente. A gente não precisa se preocupar, é só deixar, entendeu? Deixa pra lá, ó, faz o que eu falei, ameaça que vai fazer tal coisa e depois não faz. A criança vai fazendo o que quer. Só que a gente não tá disciplinando da maneira correta, né? A gente não tá criando filhos responsáveis, obedientes. Nós vamos pagar por nossas atitudes, ó. A nossa consequência de deixar rolar e não tá nem aí, deixa fazer o que é mais fácil, lá na frente então, nós iremos pagar por essa decisão ruim e haverá consequências negativas na vida dos nossos filhos. E aí, depois que estiver adolescente, fica muito mais difícil, né? Você vai querer que a criança que foi a vida inteira liberada a fazer o que queria, seguir regras? Não vai. Provavelmente essa criança, ela vai continuar na rebeldia. E eu convido você que ainda não é inscrito a se inscrever aqui no canal. E se esse vídeo edificou a sua vida, tá te ajudando, você está passando por esse período aí do casamento, com filhos, e cada um segue de um lado um tipo de disciplina, e você achou que te ajudou, por favor, me deixe curtir, porque assim o YouTube vai encaminhar esse vídeo para outras famílias que precisam de adquirir esse conhecimento. Eu tenho aprendido aqui também junto com vocês. Eu agradeço vocês terem assistido este vídeo. Eu convido vocês para continuarem assistindo, porque nós teremos o 5º e último capítulo deste livro. E vou trazer mais vídeos aí ao decorrer, né, do mês, do que eu vou vivendo, e compartilhar aqui com vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!